Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fora de Sala, o seu podcast preferido, onde teologia, cultura e fé se encontram no meio da vida real, mas também da vida virtual, por que não, né? Falamos diretamente da pixelada cidade de Atibaia, dos estúdios 6, da grande rádio mídia, que nos aceitou novamente. Qual estúdio hoje? Estúdio 6 nós estamos. Nossa. É que mudou a TV, no outro Mudou a estúdio. TV, vocês perceberam, Outro né? estúdio. E queremos agradecer mais uma vez essa equipe maravilhosa que nos recebe. Nós conversamos direitinho e eles deixaram a gente voltar. Eles tinham expulsado a gente, né? Eles tinham Coitados, expulsado, coitados. mas a gente foi pedir, por favor, eles deixaram a gente gravar aqui de novo. Até porque a gente tem o Renan lá na outra, né? E eles entenderam que é difícil. Exato. Coitado. Eles ficaram com dó. É, Eles viram o que o Renan fazia. e aí ou deixaram- não fazia. Ou não fazia, né? Ou ficaram com dó do Renan, né? O Renan tem o emprego dos sonhos. Ele vem, não faz nada. Isso. Ele fica no celular Leva a namorada. enquanto a gente grava, leva a namorada e não ganha pra isso. Não ganha, é verdade. É um emprego maravilhoso. Nossa. Pedro Vercelino, Oi, bom dia. muito bom ter você aqui para mais uma conversa. É nóis. Joel Neto, Fala do... Lucas Sabatier Sempre uma alegria. e Felipe Santos. Prazer estar de volta. Quero agradecer mais uma vez ao Fernando, que está ajudando a gente aqui na técnica do programa. E hoje nós temos um assunto muito interessante para os nossos jovens, não é? Porque com o avanço da realidade virtual, do metaverso, da hiperconexão digital, surgiram também novas formas de comunhão, novas formas de culto, de discipulado e até mesmo de conversão. O mundo digital tem cada vez se integrado mais à nossa realidade e fazendo parte não só do nosso trabalho, da educação, dos ambientes virtuais, das reuniões virtuais, mas também a fé, os encontros, os cultos digitais e assim por diante, né? Então, a grande pergunta que nós precisamos fazer é como nós podemos caminhar, ou se é possível caminhar nesse novo universo, mantendo a essência da nossa fé, a essência da espiritualidade. Como é possível manter uma espiritualidade saudável num mundo onde o contato humano tem cada vez tem sido mais substituído por avatares, por emojis. Hoje, então, nós vamos discutir sobre os limites da vivência da fé no ambiente digital. Será que é possível adorar a Deus num templo 3D? A igreja precisa se adaptar ou a igreja precisa resistir? E para começar, queria perguntar para o Felipe Santos. Felipe Santos, você participaria... Nosso especialista. Você é nosso especialista no assunto. Felipe, se você fosse... Nosso mestre de tudo. Mestre... Se você fosse convidado para um culto em realidade virtual, o que você faria? Você iria num Já pregou num culto Já online, pregou num Felipe? culto online? Sim. Já na época da pandemia. Pregou no culto é. online da minha igreja, É, inclusive. Ó, na época da Diretamente no estúdio da pandemia, minha casa. várias vezes dei aula de ABD online. Eu já preguei na durante a Instância pandemia. Palavra da Vida online. Online, Sim, eu imagina. também já fiz. Eu peguei num acampamento online. Mas Foi assim, foi inovador. acampamento Foi online. inovador. mas foi na época da pandemia, era Exceção. diferente, né? Era uma exceção. No ano passado, eu fui convidado para dar um estudo bíblico para o grupo da ABU, da Aliança Bíblica Universitária, lá da Unifesp, e foi online, mas tinha uma razão, acho que era no período em que eles estavam de greve. Eles não né? estavam unção pra ir. Acho que a faculdade estava na greve, alguma coisa assim. Né? o que vai tipo mais da metade do ano, né? As faculdades vivem na greve. Exatamente. Então, mas assim, participar hoje, em condições normais, participar de um culto virtual, se aquilo ali for o tipo de culto que a igreja celebra, a nossa igreja ela trabalha com um culto virtual, eu acho que eu teria um pouco eu pensaria duas vezes antes de aceitar. Eu pensaria bem, porque assim, as pessoas podem, assim, o problema, as pessoas podem cultuar estando longe umas das outras. No ambiente virtual, elas podem, porque onde há o Espírito, aí há a liberdade, o Senhor é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, coisa do tipo. Então, o culto ele é um ato espiritual, então você pode estar distante no universo virtual adorando juntos? Pode, mas cultuar a Deus não se limita simplesmente a você expressar sua espiritualidade individual por meio de uma oração ou de um
De um programa. De um programa, mas sim da comunhão, né? Você estar junto com as pessoas. Eu acho que essa seria a minha maior... Mas a gente, claro, vai explicar mais isso, né? Eu acho que essa pergunta, ela carece da gente definir os termos, né? É o que eu ia sugerir logo agora. Eu sei que você que deve estar nos ouvindo, você deve ser muito cringe, né? Não deve saber exatamente do que a gente está falando, mas graças a Deus, porque a gente tem alguém que leva esse programa a sério e que fez uma pesquisa sobre alguns tipos de variedades do que nós estamos falando quando nós queremos dizer com o metaverso, né? Obrigado. Graças a Deus pelo Lucas Sabatier. Exatamente. Obrigado que antes da parte da pesquisa você tinha me Enquanto o Felipe definido. é mestre, o Lucas é doutor. Isso é opa. Ele é doutor em holandês, que é diferente. verdade, é Opa, verdade. exatamente. Lá a fumaça voa diferente. A mãe dele vê o programa. mano. A mãe não E a pode. palheta dele tá boa hoje, né? Tá legal, né? Tá É que ele fez estágio na guarda costeira nos Estados Unidos. É Aí isso. sobrou um colete, ele trouxe. Mas a pessoa que leva a sério esse programa, Lucas Sabatier, diz pra gente aí algumas modalidades que a gente tem hoje desse metaverso. O que a gente quer dizer com isso? O metaverso ele é uma descrição de um universo virtual, um universo paralelo, imersivo, né? Que produz uma experiência imersiva para as pessoas. E aí você tem desde jogos, né? A gente estava conversando antes do episódio sobre o Second Life, né? O Segunda Vida. Ou The Sims, né? Talvez quando a gente era pequeno a gente jogava um pouco dos The Sims, que nada mais era do que você ser alguém numa cidade que precisava trabalhar, se relacionar e construir uma vida. The Sims foi a maior formatura de arquitetos da história, né? Todo mundo quis fazer arquitetura depois de jogar The Sims. E Construir sua aprenderam a própria ouvir casa. jazz, né? As musiquinhas de gostaram de jazz. Descobrimos Então o você jazz. tinha uma vida dentro daquele jogo, que não era você, era um personagem que você coordenava, né? Que você meio que guiava a personalidade, as ações, as decisões dele. Uma vida onde não tem vida. E hoje em dia, talvez unindo as últimas tecnologias de realidade virtual com uma experiência imersiva numa realidade paralela, num universo paralelo, você tem aí, desde os esforços do Meta, que mudou, o Facebook mudou de nome por causa de uma aposta na evolução tecnológica nesse sentido, né? Então, ao invés de você fazer um podcast onde você senta numa mesa assim, você produz isso num estúdio virtual, com avatares, e as reuniões e a sala de aula, tudo acaba indo para esse universo paralelo. Por isso que é possível algumas igrejas tentarem criar também um ambiente de igreja nesse universo paralelo. E o outro aspecto ainda são os jogos, né? Então você tem os Fortnites da vida, o Roblox, onde Minecraft, um jogo antigo Minecraft, pra caramba, que sim. foi ressuscitado pela nova geração, né? porque aí esses são mundos abertos, onde você pode habitar, interagir com outras pessoas que estão conectadas ao mesmo tempo que você. E inclusive tem gente fazendo show, fazendo evento nesses mundos e reúne gente conectada online que entra intencionalmente naquela realidade virtual. E aí, além disso, você tem outros metaversos, aí, como o Decentraland, que traz a questão no blockchain, né? Você compra os terrenos, você constrói algo ali, você atribui valor àquela existência virtual desse metaverso. Então, esses são exemplos de experiências imersivas que estão sendo propostas no mundo digital. E isso não é vale ressaltar que essa questão da experiência do mundo imersivo, ela não é nova. Né? Para quem jogou Super Mario World, vai lembrar que no jogo do Mario já tinha um universo aberto. Né? Ele tinha elementos, já tinha um universo aberto. E para quem jogou... isso é uma característica dos jogos da Nintendo, inclusive. Porque o próprio The Legend of Zelda, a lenda de Zelda, que tinha o Link e tudo mais, né, o joguinho, cara, já também tinha um universo aberto, embora você tinha missões para cumprir e tudo mais. Essa ideia faz parte do imaginário dos jogos há muito tempo. E aí, se você trouxer para outros consoles, Tomb Raider é assim, Uncharted é assim, e os outros jogos todos... GTA, talvez GTA seja a grande essência do universo paralelo, né? E GTA, cara, é uma análise importante, né? Porque o GTA é o lugar que você pode fazer tudo aquilo que você nunca teria coragem de fazer em público ou na vida real e teria que assumir as consequências. Então, no GTA, você se envolve com assassinato, com crime, com prostituição, com roubo, com morte, e você curte aquele ambiente, mas você nunca faria isso na vida real, né? Parece que o mundo paralelo, ou o universo digital, ele te liberta para talvez dar vazão a coisas que você nunca daria vazão no mundo real e você não lidaria com as consequências disso.
A gente tem um sonho, um projeto de escrever um livro, um dia talvez eu e o Lucas sobre isso, mas como que o coração funciona no mundo digital? Como que a gente responde com o nosso coração no mundo digital? Parece que o mundo digital hoje é um contexto onde eu posso pôr para fora e dar vazão ao meu coração numa intensidade muito maior do que talvez no mundo real. Agora, o risco onde eu disso, tô. né, Pedro, pensando na infância, na adolescência, é que além de te libertar para viver uma coisa que aqui fora você não viveria porque tem consequências, ele também te forma a desejar coisas assim. Porque se lá você tem liberdade para fazer o que aqui você não poderia fazer, aquilo que você está fazendo lá com liberdade está te formando. E qual é o limite para que você não chegue a fazer aqui fora aquilo que você aprendeu a fazer lá dentro, né? E É, muito embora a gente dinâmico, esteja- né? Porque aquilo te forma, mas aquilo também expressa, te dá formado do lado de o fora. que já está formado do lado de fora. Né? E muito embora a gente vazão. esteja falando da questão de jogos, é muito importante a gente lembrar que o metaverso também é uma realidade de trabalho para muitas pessoas, né? Pessoas que trabalham em home office, hoje você tem escritórios online que são simulados por meio de jogos, onde você anda dentro ali tem salas de reunião, cada um tem sua mesa, você conversa com colegas de trabalho conectados em diversos lugares do mundo e trabalha ali também. Nós falamos de diversão, falamos de educação, falamos de trabalho, mas é uma questão que hoje também tem entrado no metaverso, é a questão da espiritualidade. Temos igrejas realizando cultos nesse metaverso. Nós temos discipulados por videochamada, orações em grupo no WhatsApp. Vocês acham que essas formas de conexão que antes surgiram como uma possibilidade de aproximação, como a gente mencionou a questão da pandemia, né, tem se tornado uma substituição? Ele tem caminhado aí por uma possibilidade de substituir a vida presencial, a comunhão da igreja? Eu acho que a pergunta se tem caminhado para substituir é bem possível, né? Porque a gente está vendo como a tecnologia avança. A questão é se deveria substituir, né? Acho que essa é a nossa grande questão, é essa, né? E eu acho que quando o Felipe estava respondendo no início sobre o culto, né? E eu concordo com ele. O culto é uma expressão que também acontece na individualidade do ser, né? A minha vida é uma vida de culto. Eu cultuo a minha relação na liberdade que eu tenho no espírito que em mim habita. Mas o culto, ele se desdobra numa realidade comunitária, porque o povo de Deus é comunitário. Deus salvou indivíduos para chamar para ele um povo, né? E aí, nesse sentido, eu posso cultuar na minha individualidade, até mesmo num culto online, assistindo sozinho na minha casa. Mas o culto público, o culto da igreja, ele demanda outras coisas que na vida online não são possíveis. Né? Ele demanda comunidade, ele demanda ajuntamento das pessoas. Então, a pergunta, quando a gente responde, ela pode ser mais abrangente do que só isso. Eu posso cultuar, mas aquele culto da igreja comunitária reunida, aquele nunca vai acontecer. Eu penso o seguinte, todas essas modalidades que você mencionou agora, grupos de oração, enfim, uma série de modalidades, participar disso no mundo virtual, eu acho que é uma alternativa, e é uma ótima alternativa, porque para muitas pessoas, hoje talvez essa seja a única alternativa possível. Então, é uma alternativa? Mas nós temos que sempre lembrar, é uma alternativa. A essência. Existem coisas que a presença humana, a presença física não substitui, a presença física ela não pode ser substituída. Não dá. Um culto público, por exemplo, uma igreja que muda toda a operação dela para o sistema online, vai todo para um metaverso, vai todo para um universo virtual ou para a realidade aumentada ou coisa do tipo. Essa provavelmente não seria o caminho mais sábio para seguir, porque ele está afastando as pessoas fisicamente umas das outras. Ela mantém as pessoas conectadas espiritualmente? Mantém, mas ela afasta essas pessoas fisicamente. E, no longo prazo, esse afastamento físico pode gerar um distanciamento espiritual também. Você começa a se deixar... Porque aquela velha história, né, que um ser é no outro, né? Eu sei que eu sou uma pessoa porque eu olho para você e vejo em você uma pessoa. E quando você age em relação a mim, quando você se aproxima de mim, quando você me toca, aperta a mão, dá um abraço, quando você passa tempo comigo,
Você tira o melhor de mim, ou o pior de mim também, mas você extrai o melhor de mim. As pessoas vão crescendo em relacionamentos, caminhando juntos, e não tem nada melhor do que você sentar com uma pessoa e bater papo com aquela pessoa, então um amigo, e fazer alguma coisa juntos. Agora, como eu disse, tudo isso pode ser uma alternativa, mas uma alternativa que vai ser usada de maneira... Só que isso dá trabalho, diferentes né? momentos. Dá trabalho. O mundo virtual não pede. Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Na base da nossa fé, no centro da nossa fé, no alicerce, na pedra angular, está a realidade de um Deus que se fez carne, de um Deus que habitou entre nós, um Deus que escolheu vir ao nosso meio, se relacionar conosco, Um Deus encarnou presencial. a presença no nosso meio. Você acha que a encarnação de Cristo, o Deus que se fez carne e habitou no nosso meio, onde nós vimos a sua glória, você acha que isso pode servir para nós, de alguma forma, como um princípio pela qual nós podemos refletir sobre a importância da presença física e dos limites desse distanciamento que o mundo digital pode nos trazer? Absolutamente. Jesus assumiu a nossa carne porque nós somos carne. Né? A nossa materialidade é inescapável. Você pode construir o universo paralelo que for, você vai continuar sendo carne e osso. E não tem jeito, né? Aliás, eu acho que a questão da nossa materialidade é algo que a igreja precisa cada vez mais lutar por isso nos nossos dias, né? A ideia de que temos um corpo e corpo importa. né? Uma teologia do corpo mais robusta. Inclusive, tem material bom sendo publicado aí. A Vida Nova publicou o livro do Greg Allison, Teologia do Corpo. Nós somos corpo. Né? O corpo não é algo que temos e nós habitamos dentro dele. Não é isso, não. Nós somos corpo. Deus pegou o pó da terra e nos formou materialmente. Aliás, a redenção, a ressurreição aponta justamente para isso. Nós viveremos eternamente com corpos materiais. Glorificados, sim, mas ainda assim, corpos. Né? Então, a materialidade humana importa e a gente precisa considerar isso, inclusive pela via cristológica, olhando para o que Cristo fez, o que o Filho assumiu. Ele assumiu a nossa carne. Nesse sentido, o culto ele é inescapavelmente também material, né? O culto comunitário. A igreja se reúne corporalmente, refletindo aquela reunião espiritual que acontece em Cristo. E aí, essa igreja reunida é chamada para atos que são muito materiais, corporais. Né? Desde o ósculo santo da saudação, né? Até a celebração da ceia e do batismo. E acho que você tocou num ponto, Lucas, que é muito importante, a celebração da ceia. Hoje, por questões logísticas, sanitárias e tudo mais, nós celebramos a ceia na nossa tradição evangélica de um jeito muito diferente de como a ceia sempre foi celebrada na igreja primitiva e depois nos primeiros séculos em seguida. A ceia, no contexto do primeiro século, ela era o partir do mesmo pão, o beber do mesmo vinho, a mesma fonte. Né? Diferente do que hoje nós normalmente fazemos, por várias questões que a gente não consegue transpor, inclusive. Né? Nós temos cada um com o seu copinho, cada um com o seu pãozinho e tudo mais. A ideia de todos partilhando de um é algo que é muito simbólico e importante para a celebração da ceia. E, por exemplo, celebrar a ceia virtualmente rompe com essa realidade, que eu creio que é uma realidade instituída pelo próprio Senhor Jesus. É todo mundo comendo e participando do mesmo corpo. E tem poder nisso, hein? Isso, todo mundo participando do mesmo vinho, do mesmo sangue de Jesus. Então precisa ser o mesmo pão, precisa ser... E por isso todos juntos ali. A cena em volta da mesa, o reunir em volta da mesa tem a ver com essa comunhão uns com os outros e a comunhão com o próprio Senhor Jesus. E isso é impossível de ser feito sem ser presencialmente, sim, corporalmente, né? A própria questão do batismo, né? A ideia do batismo, essa ideia vai se tornar um pouco mais forte na igreja no segundo e no terceiro século, mas o batismo como rito de entrada, que é testemunho para a comunidade, precisa de uma comunidade presente, que vai ser tanto aquela que vai chancelar o testemunho e dizer assim, nós concordamos com isso, e que vai ser desafiada a acompanhar essa pessoa que acabou de ser iniciada na comunidade. E a presença física desses irmãos é importante. Porque senão a gente vai esvaziar o significado do rito do batismo, o significado da ceia e tudo mais. Né? E aí a gente volta para a teologia liberal do finalzinho do século XIX, onde a escritura e a teologia ela é simplesmente sobre uma tomada de decisão existencial de um relacionamento com Deus transcendente, que é Pai de todos.
E aí não existe nada mais para esse mundo. E aí qual é o grande problema? A gente desencarna o cristianismo. Se o cristianismo é simplesmente sobre uma decisão espiritual, uma realidade espiritual, sobre um bem existencial, então o cristianismo não precisa de nenhuma prática litúrgica presente no nosso mundo. Não preciso me reunir, não preciso de igreja, não preciso de andar com gente. Eu posso simplesmente ter um relacionamento transcendente com Deus e isso basta. Ô, Joel, Essa e aí aí é só uma até... coisa que eu queria comentar, que essa ideia do partilhar, todos partilhando de um, né? Tem muito poder nisso, né? Eu tive uma vez na Índia e eu participei de uma celebração de ceia assim, onde todos partilhavam do mesmo pão e bebiam do mesmo cálice, numa igreja. Mas eu estava pensando, quando o Pedro falou sobre essa ideia do todos partilhando o Cristo, eu participei de uma ceia assim na Índia, quando eu estive lá, onde a gente partilhava do mesmo pão, do mesmo cálice. E assim, a primeira impressão ela é chocante, né? Eu não vou participar, tem a questão sanitária, enfim, tudo isso. Mas eu estava num ambiente de muita vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade. Gente muito oprimida. Gente muito pobre. A gente estava numa igreja Dalit, como eles falam, né? Muita opressão, pessoas abaixo da casta, da linha da humanidade, sem castas lá na teologia hindu deles, né? E tinha tanto poder naquilo, tinha tanto poder da mensagem dramatizada ali pelo pão e pelo cálice, de que eles eram acolhidos, eles eram reunidos, ajuntados, de que eles tinham lugar à mesa, espaço na família de Cristo. Então, você até ignora essas questões sanitárias que eu falei, e eu acho que isso tem muito a ver com o nosso Ocidente. A gente vai para a nossa igreja domingo, está todo mundo bem vestido, chegou num carro bom, ninguém tem problemas, óbvio, tem problemas até financeiros, mas ninguém está sofrendo fortes opressões daquele nível. E aí, para a gente pegar um cálicezinho moderno, lacrado, um pãozinho, um suco, cada um na sua individualidade, na sua intimidade, passa fácil. Porque, de novo, é a questão do se é o meu cálicezinho e o meu pãozinho. Óbvio, a gente não está fazendo um juízo de valor aqui, claro, né? coração, né? Mas a nossa prática expressa uma mentalidade, mesmo que seja subconsciente do processo. Sim. É o meu participar da ceia, é o Isso. meu relacionamento com Jesus, é o meu beber de Jesus. É também. É quase o meu mundo virtual com ele. Isso, é também, mas não é só. Não é só, Acho que é essa comunitário. cara, você tá todo mundo junto ali, então é o meu com Jesus e com ele. Isso. É nós em Jesus e nos encontramos em Jesus. Mas isso, para mim, gera uma profunda tristeza, porque eu pastorei uma igreja e a gente faz ceias mensalmente. E eu gostaria de ver mais disso, mais dessa dramatização do todos partilhando do um. Essa coisa poderosa que realmente coloca a gente no ambiente da mesa, que às vezes essa nossa individualidade não nos permite perceber mais. Ô, Felipe, e a gente tem diversos imperativos nas Escrituras relacionados aos uns aos outros, né? A comunhão, uns aos outros, amem, partilhem. Os ambientes digitais, de alguma forma, se tornam uma espécie de... Por mais que eles ofereçam oportunidades de se aplicar uns aos outros, eles também oferecem limites para essas vivências, não? Sim, porque nós falamos já sobre essa questão da proximidade física, do contato físico, de como isso é importante. Mas tem aquela ideia também da igreja fazendo coisa, a importância das pessoas estarem juntas para fazer coisas juntas. Você pode fazer um crowdfunding na internet, você pode compartilhar num grupo de WhatsApp ou numa reunião virtual sobre uma necessidade, e aí todo mundo levanta os recursos para aquilo ali, ou as pessoas se mobilizam de alguma forma. Mas há momentos em que as pessoas têm que não levantar recursos, mas elas têm que levantar pessoas para irem, às vezes, visitar alguém que está precisando de uma visita, uma pessoa que está enlutada, uma pessoa que está doente, às vezes uma pessoa que está se sentindo solitária, uma pessoa que está trancada numa casa em depressão já há um tempo e não consegue sair. Então, você precisa ir lá, você precisa fazer um trabalho de ação social. A igreja precisa se reunir para fazer uma ação social, para atender pessoas em necessidade, que têm vários tipos de necessidade, ir a um hospital, cuidar do seu bairro, fazer coisas que sejam materialmente manipuláveis, né? Então, é necessário que as pessoas estejam juntas fazendo isso. Então, tudo que é feito no mundo virtual tem limites. Eu lembro aquele livro que virou filme, né, O Jogador Número 1.
uma das coisas que você nota na construção do mundo do jogador número 1 é que, para quem não sabe, né, o Spielberg ele pegou um livro chamado Jogador Número 1 e transformou num filme. O livro é excelente, o filme é muito bom também, em que no futuro, um determinado futuro, houve um problema mundial, uma guerra, alguma coisa assim, e as pessoas passaram a viver dentro de um universo virtual, de um metaverso chamado Oasis, que dominava o planeta. As pessoas só gastavam a vida delas ali. Educação, trabalho, tudo. O que acontecia com o mundo real quando as pessoas habitavam só no mundo virtual? O mundo real ele se tornou um lixo. Ele se tornou um lixo. A beleza do mundo real se perdeu. As cidades eram destruídas. Tinha lixo em todos os lugares. As pessoas se moravam em lugares assim inabitáveis, lugares horrorosos, porque para elas valia mais a pena gastar o tempo, o esforço, o dinheiro delas para construírem avatares e propriedades lindas no mundo virtual, do que cuidar do mundo dela. Aqui no Brasil, que na nossa realidade que nós andamos por aí, nós vemos como as nossas cidades são feias, como as ruas são feias, esburacadas, como tem lugares assim muito ruins mesmo de se transitar. É só uma amostra de que se as pessoas estando no mundo material, no mundo físico, às vezes são desleixadas e não se importam com o que está acontecendo ao redor delas, embora elas saibam que não tem nada melhor no mundo do que você estar num ambiente limpo, agradável, bom de se viver. Imagina se as pessoas migrarem totalmente para o ambiente virtual. Isso vai afetar não só a nossa cidade, como a ideia do jogador número 1, a ambientação do jogador número 1, mas também os nossos relacionamentos. Gente, as pessoas provavelmente deixarão de ser autênticas, porque é mais fácil você se esconder de alguém no mundo virtual. As pessoas deixarão de se importar com aquilo que elas falam, com a aparência delas. As pessoas deixarão de se importar se elas precisam se preparar bem, às vezes, para se aproximar de alguém, conquistar uma pessoa. Imagina um rapaz querendo conquistar uma moça. Não vai ter uma ética, então vai ser uma barbárie. Né? Exatamente. Ou seja, quando você encontrar essas pessoas fisicamente, você vai ver que elas são remendos de seres humanos que se descuidam tanto da forma como eles se apresentam no mundo, a ideia que o Lucas falou, que se cuidam tão pouco de quem eles são e se preocupam em construir uma identidade mentirosa, uma identidade virtual tão distante da realidade que ninguém vai mais saber quem é, ninguém mais vai se importar, ninguém mais vai se ajudar, ninguém mais vai participar na vida do outro de maneira relevante, né? Então, talvez esse seja um... E pensando na igreja, nessa coisa da não autenticidade, esse é o problema das igrejas instagramáveis. Porque a pessoa olha para a igreja e tem um tipo de marketing sendo feito sobre ela que talvez funcione no primeiro culto. Porque a música é boa, realmente, a recepção é acolhedora, o pastor ele é pop, ele fala articuladamente, o espaço de crianças é um show, né, um buffet infantil do mais alto nível, mas esse discurso não se sustenta no convívio. Não sustenta, porque quando ela entrar lá, ela vai descobrir que o pastor tem problema, que o espaço infantil nem sempre funciona bem, que falta voluntário, que tem dia que o recepcionista não está alegre para te receber, o pastor nem sempre acerta na melhor forma de comunicar, e aí a médio e longo prazo ela vai cobrar da gente o que a gente vendeu. E aí? Tem que entregar. E aí eu diria até pior, Jorge, porque essa igreja que ainda entrega a realidade, ela ainda está num passo mais próximo de segurar essa pessoa que vai descobrir o fato, né? Eu acho que a gente tem um modelo no Brasil de igreja instagramável hoje, em que a gente decidiu vender uma boneca velha para as pessoas bem maquiadinha, sabe? Cara, a pessoa vai lá, a pessoa pode ir lá 2 meses, ela não vai ver nada de errado na nossa igreja. Ela não vai ver nada de errado. Por quê? Porque a gente está sempre tirando os problemas errados e jogando para trás do pano, sabe? Eu acho que isso ainda é pior do que a pessoa que vai na nossa igreja e fala assim, puxa, era muito legal na internet, mas descobri como é. Só mostra que esses caras estão com um problema de identidade no caminho, mas isso é o de verdade, né? Ninguém mentiu para ela. Ninguém mentiu para ela. Mas, cara, essa outra igreja, que ela é sempre perfeita como a internet projeta, cara, você certamente tem um monte de gente machucada, doente e desprezada e descartada pelo caminho. Então, mas é porque ela descobriu que não é. Isso, e mais cedo ou mais tarde ela vai descobrir. Ela decidiu não mostrar. Mas será que aí não entra o ponto que eu mencionei agora? Quando nós nos importamos muito em construir a nossa identidade, a nossa imagem virtual, nós nos tornamos desleixados em relação ao material, ou seja, as pessoas são incentivadas a construírem imagens lindas de si mesmo no mundo virtual, mas elas não são nem um pouco incentivadas a se tornarem pessoas dignas e respeitosas e cuidar de si mesmo
mesmas no mundo de verdade? Ou seja, o desleixo ele causa um dano que futuramente ele vai ser irreparável, porque como você falou, a igreja virtual ela é linda, ela é bela, tudo é legal, mas quando você Ela veste bege, tem café e soda Isso. italiana. E quando você encontra, com as pessoas, elas estão quebradas, arrebentadas, casamentos desfeitos, solidão, gente. Solidão é uma coisa impressionante. Mas No- se não- Pastores envolve, impuros, então, imorais, adúlteros, Mas liderando a o comunidade. problema é como a gente se mostra, ou o problema é o que a gente quer mostrar? Porque se a gente quer mostrar a identidade de uma igreja que não é igreja, será que o problema não está realmente na impressão que nós queremos causar? Existe um problema de princípio mais profundo nisso? Acho que sim. Aquela história, dá para ser materialmente, dá para você ser materialmente maquiado? Dá. É um problema Dá. de disforia de identidade, né? Sim. De Isso aí. dissociação de Isso. identidade. Exatamente. Exatamente. Dá para ser. Agora, no mundo virtual, parece que isso toma isso assume uma nova roupagem. Isso é porque o mundo virtual é mais fácil você criar filtros, né? Ele é o do filtro, né? O mundo material, você bota uma maquiagem, mas você pode errar a mão. Aliás, o Jonathan Reid, lá do livro, ele fala que uma das causas é o filtro, né? Quando ele vai levantando aquelas causas iniciais do problema da geração ansiosa, uma das causas é o surgimento, ele fala, do filtro no celular, né? Definitivamente eu tenho que estudar mais sobre esse assunto. Agora, Mas, ô, de Du, maneira- eu sei que vocês vão Não, chegar por lá, favor. você vai chegar lá na sua pauta. Acho que em algum momento é importante a gente tratar da ideia de que a gente está problematizando o mundo social, ou o mundo virtual, perdão, mas ele tem os seus benefícios e não são poucos nem pequenos. Quer já trazer alguns deles? Não, eu acho até como ferramenta mesmo. Claro. Você falou do discipulado, do culto, a gente se Oportunidades de evangelização. oportunidade de evangelização. De oração. O problema é que ele não pode se tornar o fim último da coisa. Não é possível que ele seja o espaço do fim do culto. Todo culto vai acontecer ali, não é possível. O espaço do fim da comunhão, toda a comunhão único pode ambiente, acontecer. né? Não é. Mas ele é uma boa ferramenta, porque senão a gente fala de forma até um pouco retrógrada, né? Parece que a gente está só negando, né? Mas como ferramenta, como meio para o discipulado, para aproximar pessoas, para ensinar a Bíblia, Sim. para entregar o Evangelho, porque o Evangelho, uma vez que também é uma informação, a internet, o mundo comunicação, né? virtual, ela é uma baita ferramenta de aproximação, de velocidade da chegada dessa informação, e a gente não precisa evitá-lo e nem negá-lo. Quais seriam os princípios base, então, caminhando já para o nosso final? Os princípios base para que a gente possa viver com sabedoria. A gente entendeu aqui, discutimos vários dos problemas e perigos que residem nesse mundo. Falamos da realidade da encarnação, da realidade presencial. Entendemos que esse meio, existem diversas oportunidades de evangelização. Já mencionamos quantos podcasts de pessoas que encontraram a Cristo, encontraram o evangelho sadio por meio de pregações na internet, por meio de livros, por meio de podcasts como esse, inclusive. Tivemos vários já, testemunhos de pessoas nos procurando, dizendo quanto foram edificados pelas nossas conversas, e, aliás, é o objetivo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos entrando no mundo virtual, invadindo o mundo virtual, como uma voz sadia, uma voz de sabedoria, nem tanto às vezes, mas essa era a nossa intenção. Quais seriam os princípios para vocês, então, chave, para a gente caminhar aqui entre o real e o virtual? Eu acho que o primeiro é entender que o metaverso ele pode ser uma ferramenta maravilhosa para o desfrute da fé, o compartilhar da fé, o trabalhar a fé, mas ele é uma ferramenta que ele não pode substituir a presença física, não deveria. Quero complementar a partir do que o Felipe falou. Quando o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, a gente está falando de fazer um salto histórico-cultural muito grande, mas ele fala sobre o cuidado da alma e ele fala sobre o cuidado de uns com os outros. Ele fala que uma das maneiras de cuidar uns dos outros é estar junto. Ele diz no versículo 23, né? Mantenham firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não nos deixemos de nos reunir como igreja, segundo é o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. O ambiente da reunião, o estar junto, é o contexto que o autor de Hebreus diz que é o ambiente também da exortação, do encorajamento, do cuidado. E se nós somos corpo, até a nossa prática de aconselhamento, de discipulado, pastoral e tudo mais, quando ela simplesmente acontece pelo textão que eu mando no WhatsApp, pelo áudio que eu entrego, eu ignoro facetas de quem a pessoa é.
das suas expressões corporais, do seu choro, do estar junto para chorar junto, do abraçar para consolar, do toque que faz parte do cuidado pastoral, da presença física que faz parte do cuidado pastoral, que é da presença do ministro que leva a presença do Cristo ali também pelo poder do Espírito para aquela pessoa. Então eu acho que para aqueles que ouvem a gente, que são líderes, né, pastoreiam jovens adolescentes, são presbíteros de igrejas, diáconos de igrejas, não substitua a sua presença pastoral, o seu cuidado pastoral pelo WhatsApp. Não substitua pelo aconselhamento virtual. Pode também nós fazer, eu faço aconselhamento virtual, eu mando textão, gravo áudio para as pessoas, mas a presença, ela também faz parte do cuidado. A presença também é consoladora, confortadora e tudo mais. Acho que isso é o elemento que acho que o Felipe está ressaltando. É uma ferramenta, ela não pode substituir a realidade. O que é importante a gente lembrar, quando a gente está falando do mundo virtual e do mundo real, como a gente está distinguindo, você tem ali, o mundo real é o lugar das coisas, e o mundo virtual é o lugar das ideias, né? Então, por exemplo, o Felipe pode pegar e comprar um terreno lá no jogo virtual, mas isso não vai suprir a necessidade que ele está tendo de construir uma casa para a família dele. Porque no dia da chuva e do frio, aquele terreno e aquilo que ele construiu no joguinho lá não vai cobrir a família dele nem proteger. Porque ali é o lugar das ideias, não é o lugar das coisas, né, as coisas reais. Então, acho que esse limite a gente pode se perder nele. E ao se tornar tão habitante do lugar das ideias, a gente vai perdendo a coisa do contato com a coisa mesmo, né? Com o que é concreto, objeto de relação. Então, acho que esse a gente precisa, até na juventude, nos adolescentes, ensinar eles a habitar no lugar das coisas, no lugar onde as coisas acontecem. Trazê-los para estar junto, Isso. pensar programas que coloquem eles juntos. Exato, onde as relações se fora dão. de dentro da realidade virtual. Onde as crises não são resolvidas com deixo de seguir a pessoa e vamos embora. Não, você vai ter que conversar, sentar, resolver. Então, acho que essa... E outro limite, eu acho importante, é o limite entre meio e fim, né? A ferramenta, o mundo virtual é uma bela ferramenta, mas ele não é o fim da coisa, né? Não é o fim do projeto. Mas é uma bela ferramenta que a gente não pode ignorá-la e nem ser retrógrado em dizer que ela não tem lugar. Tem. Muito bem. Lucas? Eu diria que se a realidade material é inescapável, todo o conforto que uma existência no metaverso pode trazer, ele é muito limitado. Se o metaverso é uma tentativa de recriação da realidade, um lugar, um refúgio para eu escapar das dores e dos sofrimentos dessa vida, talvez a minha palavra seja: espere em Deus, porque vai existir uma nova criação. Amém. Mas não vai ser uma nova criação virtual. Vai ser uma nova criação a partir do mesmo Deus que criou isso aqui. Que, aliás, não vai criar algo completamente novo. Ele vai fazer esse universo novo. Ele vai redimir e restaurar todas as coisas. A nossa esperança e o nosso consolo, então, está nisso. Nesse fato de que haverá recriação, haverá redenção, e isso não está no metaverso. Para Deus o universo está aberto, ele ainda está montando, né? É isso aí. Gente, que papo muito bom. Eu espero que você tenha acompanhado a gente até aqui. Você leve isso com sabedoria, essas instruções que nós temos trazido. De lembrar que, antes de tudo, a tecnologia é sim um presente. Ela é uma ferramenta incrível, mas ela pode se tornar uma armadilha para a gente também, né? Quando a gente substitui aquilo que deve ser feito olho a olho com telas, né? O evangelho é sim suficiente para atravessar qualquer tela, para atravessar qualquer realidade, para invadi-la, mas ele também nos chama a viver de forma encarnada, de forma relacional e comprometida com o corpo de Cristo. Essa é a nossa vida, não é? Muito bom, Du. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Lembre, você pode ajudar essa conversa, esse bate-papo. Você pode participar dela comentando aí no YouTube, dizendo suas opiniões, trazendo suas impressões, contando sua história. Você pode participar curtindo esse vídeo aí no YouTube, se inscrevendo no nosso canal. Isso é importante para a gente, para ajudar essa voz de sabedoria, às vezes não tanto Deixa eu dar uma sabedoria, dica, mas a invadir essa realidade também. Eu acho que talvez você que está ouvindo a gente, não sei se você tem filhos adolescentes, né? Mas eu acho que esse assunto que a gente acabou de conversar é muito importante. Tem muito pai lidando e sofrendo com seu filho adolescente que não consegue tirar ele de dentro da internet e não consegue falar com ele sobre isso.
Quem sabe considera mandar esse episódio para alguém que você sabe que tem um filho adolescente, um pai de um adolescente, manda no grupo, manda pro líder de jovem adolescente da sua igreja e fala assim, acho que esses caras têm algo que pode ajudar aí para lidar com a molecada, né? Acho que a gente tem coisas que a gente considerou que são importantes aqui. Usa nosso podcast como uma ferramenta, mais uma ferramenta para abençoar a sua Tem igreja. literatura boa hoje também. Exato. Né? Aproveitando, antes de encerrar esse episódio, eu queria aqui fazer uma menção honrosa, né, galera? Ao nosso amigo Felipe Santos, que acabou de publicar o livro Lenda. Contaremos à Próxima Geração, uma teologia bíblica da juventude. Olha isso aí. Um livro que, assim, é tão bom, mas tão bom, que já acabou. Primeira calma, tiragem foi inteirinha vendida. Primeira tiragem, já. 100% vendida. Tive o privilégio Agora de tá ver. incompleto, porque o meu amigo Felipe me deu de presente hoje, mas isso não, aí. tem o presente não, autógrafo. você sabe que você vai ter que pagar. Não, jamais. Eu paguei o meu. Tá na conta do fora de sala. Mas, Felipe, parabéns por esse trabalho. Parabéns, Felipe. Se você teve acesso a esse material... Se não teve, não terá mais. Se não teve, fique ligado. Vai Em sair já, de breve novo, mais vai sair, impressões. ser republicado, né, Felipe? Tá esgotado, Felipe? Está esgotado. Tá esgotado, mas vai sair por uma editora. Tá. E assim que eu tiver mais notícias, eu Quanto- falo pra volta aqui. vocês. Quanto Isso. que é um livro desse? Um livro desse custa 40. Eu vendi por R$40. Então, esse eu livro. tenho ele. Se alguém quiser por 80, gente. Vocês queriam Fala, demanda. Gerardo, criar demanda. Autografado, não. Autografado sem. pelo autor. Sem. Felipe, parabéns. Você sabe que nós louvamos a Deus pela sua vida. É um privilégio Felipe é o nosso Dr. Google. né? caminhar com você e ver o que Deus está fazendo através de você também para abençoar todas as pessoas. Você é um presente de Deus pra gente. Presente meio amargo às vezes, mas é um presente. Especialista de Especialista juventude. de juventude. Exatamente. Que fala de Gente, gnomos. Que fala de gnomos e não dorme mais sem camisa. É isso aí. A gente se vê por aí. Até o próximo episódio. É do porque, Fora de desculpa, Sala. mas é que vocês não vieram no carro e eles não sabem que agora o Felipe tem uma...